Irmãos amados, a palestra dessa manhã, ou a reflexão da palavra, foi definida pelo Ministério de Educação Cristã, e o tema, os irmãos já tiveram acesso, é o ensino bíblico em face das ideologias contemporâneas. Por favor, abram a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Vamos ler em pé, irmãos? Já iniciamos o culto cantando ao Senhor, cheios de disposição. Então vamos agora ler, e depois os irmãos terão um bom tempo para permanecerem sentados. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Esse foi o texto selecionado, muito bem selecionado, pelo Ministério de Educação Cristã, aqui desta igreja, e eu quero ler com os irmãos. Vamos ler juntos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, porque podemos nos reunir com liberdade nessa manhã para ouvir a Tua voz e também falar ao Senhor dos nossos anseios, das nossas necessidades. Como é bom ver a primeira igreja batista de Acesita reunida para exaltar ao Senhor, que é digno de toda exaltação. Como é bom poder cantar que o Senhor é exaltado, por isso nós o louvaremos. Receba o louvor do povo que o Senhor comprou para si mesmo. Como é bom, Senhor, encontrar aqui uma igreja harmoniosa, irmãos e irmãs, juntos, com alegria, trabalhando pela expansão do Teu reino, a partir desta boa cidade. Como é bom, Senhor, ver que a Tua igreja ama a verdade, ama a Tua palavra e deseja conhecê-la com profundidade. Sem a ação do Teu Espírito, Senhor, iluminando-nos, nós teremos grande dificuldade em compreender e maior dificuldade ainda em obedecer. Por isso nós te pedimos humildemente, nos dê pelo Teu Espírito a condição de compreender a razão pela qual esse texto foi dado pelo Senhor ao Teu servo Paulo e preservado até os nossos dias para sustentar a Tua igreja. Mas, Senhor, depois de nos permitir conhecer, nos dê poder no Teu Espírito para praticar a Tua verdade. Sinceramente, não queremos ser somente ouvintes, queremos ser praticantes da Tua palavra. Ó Deus, abençoe esse seminário de ensino, o ministério desta igreja que lida com o ensino. Cada professor, cada aluno, cada coordenador, permita que esta igreja seja sempre uma igreja discipuladora, uma igreja que ensina a verdade, a fim de que os crentes sejam aperfeiçoados na Tua justiça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que é o texto áureo a ser trabalhado aqui nessa manhã. Meus irmãos, pensando no contexto em que esses dois versículos selecionados aparecem na palavra de Deus, é muito importante que você saiba que nos capítulos 1 a 9 dessa segunda carta que Paulo escreveu à igreja da cidade de Corinto, ele estava falando à maioria da igreja. Por exemplo, vocês encontrarão nesses primeiros 9 versículos uma exortação do apóstolo para que a igreja disciplinasse com amor aqueles que estavam vivendo em desacordo com o evangelho. Paulo chega a dizer: vocês, irmãos, precisam se levantar e abordar uma minoria que na igreja tem abandonado os conselhos de Cristo. E façam isso com amor, porque o alvo é que a igreja ganhe essas pessoas e não que as perca. Então esse é o tom dos primeiros 9 versículos
dessa carta. E é exatamente no capítulo 10 que ocorre uma mudança no alvo. Agora Paulo está falando a uma minoria que resistia a ele e, por consequência, à doutrina que ele havia compartilhado com os crentes coríntios. Irmãos, aqui nós encontramos nesse capítulo 10, nos versos 1 a 3, Paulo tendo que falar, ainda que com humildade no primeiro momento, mas tendo que falar com firmeza da sua autoridade, de onde vinha a sua autoridade. Vejam no capítulo 10 mesmo, verso 1, quando Paulo diz que roga pela mansidão e bondade de Cristo, ele que apresentou-se de modo humilde aos irmãos, mas em carta um pouco mais firme, ele rogou aos irmãos que não continuassem zombando dele. Havia em Corinto algumas pessoas que, principalmente querendo ter influência sobre a igreja, diziam que Paulo não era nada para que se considerasse um apóstolo. E questionaram Paulo: quais são os sinais que você está realizando? Você é até um pouco firme quando escreve e carrega na pena e na tinta aquilo que você pensa e age com firmeza, mas a sua presença pessoal é tão frágil. Irmãos, o mal estava sendo exaltado e a bondade de Paulo no trato pessoal com aqueles irmãos estava sendo condenado. Paulo, muito embora fosse aquilo que os irmãos sabem que ele é, um homem, ou que ele era, um homem com uma capacidade intelectual acima do comum, quando ele estava com a igreja, era um homem afetuoso, cuidadoso, um homem que sofria e chorava pela igreja quando havia em seus descaminhos. Pois os falsos profetas que estavam se assenhoreando da igreja de Corinto começaram a dizer: Paulo não é um apóstolo, vejam a presença dele, quando ele está conosco é um homem simples e mais. Qual grande sinal ele realizou? O que de grande mesmo ele tem feito? No verso 3 ele diz: olha, ainda que eu esteja andando na carne, ainda que eu seja um ser humano feito de carne e osso, eu não estou batalhando na carne. Então ele começa a partir do verso 3 e com grande ênfase nos versos 4, 5 e 6 a dizer: alto lá, eu sou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que vi a Cristo, Cristo se apresentou a mim, os sinais do meu apostolado, vocês podem ver em tudo que eu tenho sofrido por amor a Cristo. Lá no capítulo 11, Paulo está dizendo que ele andou, versículo 24, por momentos difíceis na sua trajetória como apóstolo. Segundo aos Coríntios 11, 24, eu recebi dos judeus 5 vezes uma quarentena de açoites menos um. Entre os judeus, a ideia é que 40 era um número exagerado. Então vamos dar 39 açoites a Paulo. Paulo foi açoitado por pregar Cristo e ele diz: 5 vezes os judeus fizeram isso comigo. Continua dizendo: eu fui fustigado 3 vezes com varas, 1 vez eu fui apedrejado, eu naufraguei 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Versículo 26, em jornadas, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E em 2 Coríntios 11, 28, Paulo diz: além das coisas exteriores, todas essas aflições que ele sofreu, Paulo diz assim: pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, irmãos, a partir de 2 Coríntios 10, 3, Paulo diz: vocês podem me considerar um ser humano frágil, apenas carne, mas eu quero dizer a vocês que eu não milito segundo a carne,
eu não estou confiando na minha carne, em mim mesmo. Então vocês dizem que a minha palavra pessoalmente é frágil, mas saibam vocês que isso pouco importa, porque eu estou pregando no poder do Espírito. Vocês dizem que eu não realizei nenhum grande sinal, isso não importa. Deus sabe que esse corpo já foi surrado, já foi maltratado, já foi vilipendiado tantas vezes por amor a Ele. Paulo então, meus irmãos, aqui nos versos 4 e 5, que são os dois versos selecionados para esse domingo pela manhã, começa a atacar, começa a mostrar as suas armas espirituais. Depois que ele diz que ele não batalhava, que ele não guerreava segundo a carne, então ele diz: as armas da nossa milícia, que não são carnais, são poderosas em Deus. E aqui, irmãos, ele justifica a sua autoridade apostólica e o seu caráter. Ele então se porta defensivamente, mas também ele se porta ofensivamente. É nesses dois versículos que Paulo, apesar de ter se apresentado humilde, apresenta-se com grande firmeza, não andando segundo a carne, ou não militando segundo a carne, mas militando com as armas que são poderosas em Deus. A igreja de Corinto já havia recebido palavras e atitudes muito afetuosas de Paulo. Agora chegou o momento em que Paulo deveria utilizar palavras duras, porque havia pessoas reprováveis no seio da igreja de Corinto. Voltem a olhar para o capítulo 6, 2 Coríntios 6, 11 a 13, e vejam Paulo dizendo: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, não tendo limites, ou não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então esse é o contexto que nós encontramos aqui, irmãos. Um homem que Deus usou na formação da igreja em Corinto, e que prosseguiu no seu trabalho como apóstolo, como enviado de Deus, pregando onde Cristo não havia sido pregado, e que agora naquela igreja que recebeu outros líderes, outros pregadores, estava sendo diminuído, desvalorizado, questionado e até mesmo desautorizado. É aqui que Paulo, irmãos, começa no Espírito de Deus a atacar aqueles que na igreja, apresentando-se como crentes, não se submetiam a Cristo e também não se submetiam à palavra de Cristo. É o que nós encontramos como desafio ainda hoje na igreja. Irmãos, nós temos na igreja um público heterogêneo. A igreja está de portas abertas para receber todos. E na igreja de Jesus Cristo, na atualidade, já compreendemos que temos recebido pessoas, que temos em nosso meio pessoas, que assim como nos dias de Paulo, sendo questionado pela igreja de Corinto, essas pessoas não se submetem ao Senhor e, por consequência, não se submetem à palavra do Senhor. Vejam 1 Coríntios capítulo 15, versos 33 e 34, quando Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Muitos de nós pensamos que esse texto é uma referência clara ao relacionamento com os descrentes. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas Paulo está falando para crentes. Paulo está dizendo que havia necessidade de lutar contra alguns, como ele fez em Éfeso, que estavam se distanciando do Senhor. E diz: irmãos, voltem ao equilíbrio. Irmãos, voltem à sobriedade. Voltem à perfeição em Cristo. Porque, de fato, muitos de vocês não têm conhecimento de Deus. Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Corinto. E isto digo para
vergonha vossa. O que Paulo está dizendo é que em Corinto muitos não tinham conhecimento de Deus. Nós encontramos na igreja crentes que são preguiçosos e não têm conhecimento de Deus, porque não buscam a Deus, não buscam a palavra de Deus. Mas nós temos também na igreja crentes que estão secularizados, irmãos. Há na igreja de Cristo crentes que se alimentam de fontes de conhecimento, de notícia, e até fontes que querem tratar o texto bíblico ou falar acerca de Deus, e são fontes que estão em desacordo com a palavra de Deus. Eu não conheço profundamente esta igreja. Eu não sei das lutas particulares que os irmãos têm enfrentado. Então, lembrem que o que eu vou dizer aqui hoje é uma referência aos dilemas da igreja do nosso tempo. Nós somos um país de milhões e milhões de evangélicos. Mas notem bem, irmãos, qual é a quantidade dos chamados desviados em nosso país? Uma quantidade imensa, irmãos. Quantas pessoas você conhece que dizem, eu já fui evangélico? Houve um tempo em que não era tão fácil encontrar pessoas dizendo, eu já fui evangélico e não sou mais. Nós temos na igreja de Cristo gente preguiçosa, gente que pode mergulhar no evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e não mergulha numa igreja como essa que convida para o treinamento, que chama para o estudo, que convoca as pessoas para o crescimento, e elas não atendem, elas não respondem. Talvez algumas estejam no domingo pela manhã, deitadas ainda a essa hora, ou então acabaram de acordar, estão checando as mensagens de um aplicativo qualquer, e acessando aqueles vídeos curtos que recebe, e como eu disse aqui ontem à tarde, é gente que acha que pode conhecer tudo por vídeos curtos de um aplicativo qualquer. Crentes preguiçosos, mas também temos entre nós crentes secularizados. Eles se apresentam como cristãos, eles usam a Bíblia, eles são membros de uma igreja, mas a visão de mundo que eles têm já não é mais uma visão bíblica. Não há uma cosmovisão, uma visão de mundo que seja influenciada pela palavra de Deus. Um dos desafios da igreja é chamar as pessoas a fazerem a leitura do mundo a partir da palavra de Deus. Nós não devemos repetir aquele erro que há no romanismo, dividindo a vida entre sagrada e profana. Então você pode ir para um evento religioso que é sagrado. Ao sair você pode vivenciar uma vida profana, porque o sagrado está em um lugar que é santo, diante de imagens de santos, com certos elementos que são manipulados por um sacerdote que é santo, num ambiente santo. Ali é lugar de ser santo. Depois que você sai daquele lugar, você pode viver uma vida profana. Então não há uma visão de mundo bíblica. Acontece que o Evangelho nos oferece uma visão de mundo. O Evangelho, irmãos, tem a ver com o bom dia que você dá à sua esposa, se você a trata com dignidade. Mas tem a ver também com estender a mão para aquele que está na sarjeta, na calçada em que você vai passar na hora do almoço. O Evangelho nos chama a uma visão de mundo que seja encharcada da palavra de Deus. Paulo, meus irmãos, nesse contexto, sabendo que na igreja de Corinto já havia gente secularizada, apresentando-se como crente, ou apresentando-se como povo de Deus, mas negando a vida na presença de Deus, então Paulo se apresenta aqui como um soldado. Notem o tom militar que ele usa nos versículos 4 e 5. As armas da nossa milícia que é uma campanha militar, as armas que usamos na nossa batalha. Aqui Paulo diz, houve o tempo em que eu estava apenas me defendendo, falando da minha autoridade, do meu encontro com Cristo, daquilo que fiz em Corinto, mas agora eu quero dizer a vocês que eu também estou preparado como um soldado de Cristo para uma batalha. E as nossas armas não são armas impotentes, carnais.
As nossas armas são poderosas em Deus, e elas podem destruir grandes muralhas, podem destruir fortalezas. E aí Paulo diz, anulando nós sofismas. A palavra utilizada no texto original é muito interessante, é logismoi. E aí os irmãos já lembram de logos, de palavra. O que está sendo dito aqui é que Paulo, como soldado de Cristo, estava numa batalha contra ideias, contra opiniões que se levantavam, que atentavam contra Cristo, contra argumentos, contra sistemas, contra ideologias que se levantavam contra Cristo. E aí, meu irmão, você sabe, o próprio Paulo diz, Satanás muitas vezes se apresenta como anjo de luz. Seríamos nós, irmãos, crentes do século 21, tão simples, tão imprudentes, a ponto de acharmos que Satanás se apresenta ofensivamente para a igreja? Normalmente Satanás se apresenta como anjo de luz. Normalmente Satanás falará em nome do amor, odiando as pessoas. Por odiar a igreja de Cristo, ele dirá à igreja de Cristo coisas do tipo, Deus é amor, aceitem tudo por amor. Então Paulo aqui diz, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir aquilo que o ser humano não é capaz de destruir. O ser humano, sozinho, não é capaz de destruir os sofismas, as ideias, as opiniões que atacam o Evangelho e que ocupam espaço na mente das pessoas e que vão corroendo até que essas pessoas se afastem de Cristo, que é um trabalho lento. Segundo aos Coríntios 6, verso 7, Paulo diz nessa mesma carta que algumas das armas do crente são palavra da verdade no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Nós nos defendemos com as armas que Deus nos dá, por exemplo, com a oração, mas nós também, irmãos, como o texto bíblico nos aconselha, muitas vezes precisamos agir ofensivamente, identificando ideias, ou para ser mais fiel àquilo que foi planejado pelos irmãos, identificando ideologias que se levantam contra Cristo e atacando-as. E aqui eu já quero deixar muito claro que, mais uma vez eu digo, ataques em Deus, ataques espirituais, ataques na dependência de Deus, jamais armas carnais, jamais a agressão física, jamais o debate baixo, jamais o ataque que é próprio do homem sem Deus, que vem para destruir, para eliminar pessoas, mas um ataque segundo as armas que Deus nos dá. Me chama a atenção ainda o que esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, diz em 2 aos Tessalonicenses 2,4. 2 aos Tessalonicenses 2,4, ao falar de Satanás e dos seus servos, Paulo diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Satanás, meus irmãos, é trabalhador. Satanás ataca sem parar. Satanás está vivo e atuante. E ele tem atacado a igreja, e o alvo não é apenas destruir a igreja, mas é ter uma igreja para ele. A palavra de Deus diz que ao final, quando esse mundo estiver exaurido, Satanás vai requerer dos homens adoração para si mesmo, e se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Tamanha a ousadia. Irmãos, não se portem de modo sonolento, não vivam desatentos, não sejam crentes distraídos. Existe desde sempre, desde a queda, uma tremenda batalha. Hoje nós, filhos do Senhor Jesus Cristo, precisamos saber que Ele, o príncipe da luz, é atacado pelo príncipe das trevas o tempo todo. É impossível que o príncipe das trevas o vença. A palavra de Deus até já nos antecipa a vitória final do Senhor e a destruição de Satanás e a condenação eterna dele. Mas, irmãos, até que esse tempo chegue,
nós não devemos viver como se estivéssemos vivendo num tempo de paz. Porque, particularmente, irmãos, eu sou tentado a acreditar que estamos num tempo de paz quando eu estou num culto maravilhoso como esse. Imagina, irmãos aqui que cantam muitíssimo bem, nos chamando para cantar para o louvor do Senhor. Que coisa gostosa. Depois, lendo a palavra, crianças participando do culto. Irmãos, a impressão que temos numa igreja tão bem estruturada como essa é que tudo está bem, mas não está. Há um inimigo de olho nesta igreja local, de olho na igreja do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, como a palavra de Deus ensina, de olho nos pastores do rebanho do Senhor, porque ele está atacando sim a igreja de Cristo, e o desejo dele é receber a adoração que só a Cristo é devida. Se ele foi capaz de tentar o Senhor Jesus Cristo, sabendo quem era Jesus, pedindo um pouquinho de adoração para ele, você acha que ele não vai pedir isso de você? Irmão, Satanás é cara de pau. Ele sabia quem era Jesus, e ele disse: Jesus, eu vou te dar de tudo, se prostrado me adorares. Se ele foi capaz de dizer isso a Jesus, não havia qualquer possibilidade de Jesus aceitar um acordo desse. Imagine o que ele não vai fazer comigo. O mínimo que ele vai me pedir é que eu também ceda à vontade dele, aceite as ideias dele e o adore. Porque quando eu aceito as ideias dele, eu demonstro que eu estou com ele. Como a palavra de Deus diz, irmão, Satanás quer atacar também os pastores. Ele sabe que se ele for capaz de ferir um pastor, ele dispersará o rebanho. E os irmãos têm visto como nos últimos anos, pastores que em algum momento nós ouvimos e admiramos, passaram a professar heresias abertamente, indo a programas de TV com grande audiência e destilando um veneno, e a gente fica em crise dizendo: meu Deus, não pode ser a mesma pessoa. E ontem eu conversava com o pastor Daniel sobre isso. Há certas pessoas que nós ouvimos aquilo que está gravado nos anos 90, né, pastor Daniel? Porque não dá para ouvir o que eles dizem hoje. E os irmãos imaginem o rastro de destruição, de apostasia que ficou após pastores da igreja de Jesus no Brasil terem cedido ao falso evangelho. Então, nesse seminário de ensino da Bíblia, esta igreja convida você a despertar e a saber que o Senhor providenciou armas que não são carnais, mas armas que são espirituais, poderosas em Deus, para invadir a fortaleza do inimigo, que são ideias, esquemas, ideologias que se levantam e que precisam ser atacadas com o ensino da verdade. Quando Paulo esteve em Atenas, Paulo diz que pregou o Cristo, e lá no capítulo 17, versículo 32, ele diz que depois de ter falado que Cristo ressuscitou dos mortos e também faria ressuscitar os que nele creem, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Muita gente estava ouvindo Paulo e até estava considerando interessante e inovador o discurso de Paulo sobre um certo judeu que morreu, que fez o bem, que anunciou o reino dos céus, e estavam atentos até que Paulo disse: ele morreu, mas ressuscitou. Quando Paulo então disse que Jesus ressuscitou, uns escarneceram, zombaram, deixaram aquele lugar, dizendo que Paulo era um mentiroso, e outros disseram: isso não nos interessa agora, quem sabe em outra ocasião te ouviremos. Foram os mais diplomáticos, né? Os mais educados, que disseram: olha, você agora começou a falar de uma bobagem, quem sabe algum dia a gente possa te ouvir falar sobre isso. Quando eu era estudante universitário, eu estudei história, eu tinha uma colega, e era uma amiga, era uma pessoa muito dedicada aos estudos, e ela frequentava um centro espírita na cidade dela. E um dia estávamos na biblioteca, eu e ela, conversando sobre um trabalho que precisávamos fazer em dupla. O professor dividiu a turma em duplas e disse: vão pesquisar.
E nós estávamos lá pesquisando, e era uma disciplina de filosofia, e entramos no campo da religião, e lá pelas tantas ela olhou para mim e disse: mas você não crê que pessoas vão para o inferno não, não é? Irão para o inferno não? Eu disse: claro que eu creio. Está escrito na palavra de Deus, quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é inferno mesmo, é perdição eterna. Meus irmãos, aquela moça que sempre foi muito dócil comigo, muito amigável, e até me valorizava, dizia: que bom ter um cristão aqui estudando, um amigo simpático como você. Ela ficou transtornada, ela disse: eu não acredito, Tarcísio, que você acredita num absurdo desse, numa coisa dessa sem sentido. Eu estou decepcionada, irmãos. E ela foi ficando transtornada como eu nunca tinha visto. Ela realmente era sempre muito simpática, muito cortês, inclusive quando eu falava do cristianismo, falava de igreja, e ela perguntava sobre o curso de teologia, porque eu já estava fazendo teologia. Mas quando eu disse para ela que eu creio que Deus punirá eternamente aqueles que não creram em Jesus com o inferno, ela então ficou decepcionada, e ela me disse isso: eu estou decepcionada, Tarcísio. Eu imaginei que você fosse um cristão diferente, que você já tivesse passado desse nível de crer nesse tipo de absurdo, nessas coisas tão agressivas como o inferno. Irmãos, nós ainda hoje temos que lidar com o mesmo desafio do apóstolo Paulo. Às vezes é preciso atacar com o ensino da verdade. Aquela jovem colega depois se recompôs, superou o tema, não voltou a falar, voltou a me tratar muito bem, eu sempre a tratei muito bem. E lá na frente, irmãos, ela estava noiva de um rapaz que era de origem evangélica, mas estava fora da igreja. E esse rapaz então me procurou e disse: olha, eu estou noivo de fulana, e nós estamos tendo muitas dificuldades de relacionamento, eu estou em crise com ela, e ela me ouviu dizer o seguinte: olha, talvez seja a hora de procurar um conselheiro cristão. Então ela disse assim: olha, eu não quero não, mas se você quiser, você só vai poder ir em um, que é em Tarcísio lá, que foi meu colega. Eu já era pastor, e aquele jovem me procurou na igreja, e nós conversamos por mais ou menos 2 horas. Irmãos, que coisa interessante. No primeiro momento eu fui atacado. Ela me viu como um pequeno monstro, falando de inferno. Mas a caminhada com Cristo e o testemunho de Cristo fez com que ela, na verdade, desse crédito. E quando ela estava em crise com o noivo dela, ela disse: é um pastor que você pode procurar. Fale com Tarcísio. Não fale com outro não, porque Tarcísio eu conheço. Irmãos, às vezes nós precisamos lembrar disso, que há tempos de atacar com o ensino da verdade. E por que nesse tempo precisamos atacar com a verdade? Porque a verdade está em desuso. Essa nossa época tem sido chamada de pós-modernidade. Não é fácil definir isso. Não é fácil. Os irmãos lerão filósofos em especial, mas também teólogos, sociólogos, gente que trabalha com o estudo do conhecimento, debatendo o que é pós-modernidade. E os irmãos não encontrarão unanimidade. Porque se há uma característica desse tempo, é que tudo é relativo. Não existem mais absolutos. O único absoluto é que tudo não é mais absoluto. É que tudo é relativo. Mas esse nosso tempo, irmãos, é um tempo que pode ser identificado como um tempo em que o conhecimento é negado, o conhecimento empírico. O conhecimento por meio de evidências é negado. Recentemente, o iPhone atualizou os seus emojis. Eu nem uso essa palavra, mas eu sei que os irmãos só vão entender se eu disser isso. Emojis. Com o meu sotaque baiano, deu para os irmãos entenderem, né? Aquelas figurinhas que você manda assim, as mãozinhas juntinhas de oração, manda um legalzinho. O iPhone atualizou então as suas opções de emojis. E uma das figurinhas, se você tem um iPhone, você pode olhar aí, você vai ver isso.
é de um homem com uma barriguinha de grávida, de mulher grávida. É um homem. E você olha para o rosto dele, é um homem, mas há uma barriga. Irmãos, para mim, essa é uma ilustração do nosso tempo, de um tempo em que se nega a possibilidade do conhecimento empírico, o conhecimento por meio de evidências. É possível encontrar um homem grávido? Não, irmãos. Eu acredito que ninguém aqui teve dificuldade em concordar comigo que é não. Irmãos, não existe um homem grávido. Mas vejam que loucura, amém, meu irmão, amém, amém. Mas vejam que loucura, irmãos, nós estamos enfrentando uma figurinha de um homem grávido, como se fosse possível. E de repente nós estamos começando a dizer, ou a pensar, isso aí tem um pessoal falando disso. Isso é mentira, irmãos, não existe. Isso é igual chifre de unicórnio, não existe. Mas existe lá a figurinha de um homem grávido. Então é possível que alguém diga assim, eu conheço um homem trans grávido. Não existe homem trans, irmãos. Essa ideia, essa negação daquilo que é inegável, na verdade descende da negação da existência de um Deus eterno, criador e sustentador de todas as coisas. A negativa do homem de que exista um Deus faz com que ele diga, a vida não tem sentido, não tem propósito, não tem regras. Quando reconhecemos que existe um Deus, nós reconhecemos, esse Deus é sábio, ele faz as melhores escolhas. Esse Deus é santo, ele não faz coisa alguma tendo um fim, tendo uma finalidade má. Esse Deus é soberano, faz ao modo dele. E o homem do nosso tempo odeia falar de soberania de Deus, porque o homem do nosso tempo quer ser o seu próprio Deus. Então, quando reconhecemos nós os crentes que existe sim um Deus, nós dizemos, olha, Deus, que quando criou todas as coisas, fez isso sem me perguntar, eu nem existia, é aquilo que o Senhor diz a Jó, onde você estava quando eu separei a terra da água? Onde você estava, Jó? Irmãos, esse Deus, segundo o conselho da vontade dele, criou o homem e criou mulher. Ele criou a mulher com um aparelho, e talvez eu esteja desatualizado, porque eu sei que os conceitos têm sido atualizados, e minha esposa é enfermeira, então eu sempre corro o risco de estar desatualizado, mas Deus criou a mulher com um aparelho reprodutor. Eu posso me vestir de mulher, eu posso tentar fazer uma cirurgia nas cordas vocais para falar mais fino, eu posso vestir roupas que em nossa cultura são roupas femininas. Eu posso até ir num cirurgião e pedir para que ele cometa o absurdo de mutilar os meus órgãos sexuais. Mas eu não tenho útero, eu não tenho trompas de falópio, eu não tenho como ovular. Irmãos, vejam que loucura. Eu tenho que argumentar que não existe homem grávido no nosso tempo, porque para muitas pessoas isso é possível. Lembro-me que há alguns anos, aqui no Brasil, talvez o mais assistido programa de auditório desses que há na TV, que não servem para muita coisa, apareceu um homem que diziam que o homem estava grávido. Ele era um homem obeso, e ele dizia, olha, o bebê mexe aqui dentro e tudo mais, e o apresentador, que ainda hoje me parece é o mais popular do Brasil, disse, olha, nós vamos fazer um ultrassom, e no dia tal vai sair o resultado, se é um bebê, se são dois. Irmãos, o que me espantou não foi o apresentador trazer essa figura no programa, porque o programa é isso mesmo, é sensacionalismo, é chamar atenção. O que me espantou, irmãos, é que no dia de mostrar o ultrassom, foi pico de audiência, as pessoas querendo saber se ele estava grávido mesmo. E aí, pastor Lélio, já tinha discussão, não, pelo tamanho da barriga deve ser gêmeos. Exame feito, irmãos, ele tinha um tumor benigno, não era maligno não, um tumor bem grande na barriga. O parto deveria ser o quê? O cirurgião abrir, tirar o tumor e jogar fora. Fazer biópsia, né, talvez. Irmãos, essa é uma ilustração do nosso tempo. O problema da verdade, volto a dizer, o relativo tem sido absolutizado. É um mundo cínico e vitimista que diz, coitada, ela é
uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Aí lá em Divinópolis, um sujeito gozador, ele tem um Fiat 147. Aí ele colocou no fundo do carro: eu sou um Corolla que nasci em corpo de 147. Eu não pude abordar esse cidadão, porque eu ri tanto dele que eu até esqueci de abordar, assim, de procurar parar ao lado dele para perguntar de onde ele tirou isso. Mas vejam, irmãos, a gente ri porque é absurdo, mas a gente não ri, e às vezes não se espanta com alguém que diz: eu sou uma mulher que nasci no corpo de um homem, ou eu sou um homem que nasceu no corpo de uma mulher. Irmãos, há na origem das ideologias que precisam ser nesse tempo confrontadas com a palavra de Deus, a negação de Deus. Existe uma superexaltação daquilo que chamamos de naturalismo. Nada há de sobrenatural. Então nós somos os cristãos ridicularizados quando falamos de milagre, quando falamos de oração, que cremos que Deus pode nos ouvir e, segundo a vontade dele, curar um enfermo. E Deus tem sido gracioso. Nas igrejas deles nós temos muitos exemplos de pessoas que estavam terrivelmente enfermas e as igrejas em oração viram essas pessoas curadas. Eu sou um desses exemplos. Quando criança, havia um diagnóstico de que eu deveria ficar cego de um olho até os 8, 9 anos de idade. E na época minha mãe era uma crente nova convertida, e ela fazia parte da Sociedade Feminina Missionária, que hoje é chamada de MCM, o nome antigo era esse, e aquelas irmãs oravam por mim todos os dias, e hoje eu tenho 41 anos e continuo enxergando muito bem. Às vezes eu acho até que enxergo melhor do olho direito do que do esquerdo. Irmãos, Deus nos tem dado a oportunidade de nas igrejas ver orações respondidas, porque o homem sem Deus nega a existência daquilo que é sobrenatural, nega que seja possível Deus intervir naquilo que é natural. E isso leva à negação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está cheia de afirmações sobre as intervenções de Deus na ordem dos homens. Nós estamos vivenciando um tempo em que é dito assim: não, ele na verdade não é um criminoso, ele é um oprimido da sociedade, ele não teve acesso à boa formação. Muito embora eu não queira aqui me prolongar nesse tema, mas, irmãos, tem faltado em nosso tempo a reafirmação de certezas do tipo: se o homem puder buscar a Deus, e se ele vier a buscar a Deus, ele vencerá a sua história de vida de injustiças, de opressão, de pobreza, de dificuldade. Existe um Deus, mas no nosso tempo a verdade tem sido de tal modo atacada que tudo o que vemos à nossa volta é a vitimização e o cinismo de quem diz: não, na verdade, tudo que vemos à nossa volta é somente uma construção sociocultural ou até linguística, é somente uma questão de palavras, de semântica. Algumas das ideologias que temos identificado em nossos dias e que têm se popularizado e até já tem encontrado espaço entre grupos que se identificam como cristãos: a polêmica ideologia de gênero, feminismo, aborto, clonagem. Há muitos cristãos, irmãos, cedendo a essa ideia de que clonagem é somente um avanço da ciência. Clonagem, irmãos, é tentar brincar de ser Deus. E não existe um protocolo de clonagem que não seja antiético. Para que um protocolo de clonagem seja aceito por um país, é preciso tolerar o descarte de embriões, por exemplo, a brincadeira com vidas, o naturalismo, como eu já disse, essa ideia de que devemos agradecer a natureza por tudo, a mãe terra por tudo. Devemos acreditar que tudo acontece no espaço do natural. Não há espaço para Deus, não há espaço para aquilo que é sobrenatural.
a ideologia do Estado, de quem já não mais ora e confia no Senhor, acredita que é na seara da política que o país ou que o mundo vai se melhorar. Irmãos, eu conversei com um pastor muitos anos atrás, 3 anos atrás, e ele defendia lá uma certa posição política e falava que ele votaria em alguém, e ele disse, porque com esses princípios políticos, rapidamente o Brasil vai se tornar um país desenvolvido e a injustiça vai acabar. E ele passou a me descrever o jardim do Éden. Foi quando eu disse para ele, meu irmão, não é possível isso. Por mais bem intencionado que seja o governante, por mais interessante que lhe pareça o seu posicionamento político, não é possível isso. A palavra de Deus diz que esse mundo irá de mal a pior, que esse mundo jaz o maligno. A palavra de Deus nos fala de uma exaustão desse mundo. Não é possível acreditarmos que pela via da política tão somente nós vamos resolver os nossos problemas. Nós temos lidado, irmãos, com ideologias que já não mais são apresentadas sorrateiramente, elas são apresentadas à luz do dia. Notem bem essa conversa que tive dias atrás com um professor, um dos professores da minha filha. Minha filha tem 11 anos, está no 6º ano do ensino fundamental. E sempre que eu a busco, eu pergunto para ela como foi a aula. Ela não está aí mais não, né? Ela já está lá com a colmeia. Então, às vezes, ela só diz assim, foi tudo igual, pai. No dia que ela não quer muito falar, normal. Mas há dias em que ela não está tão cansada e ela vai descrevendo. E aí houve um dia em que ela disse assim, olha, o professor tal disse que Adão e Eva é mito, é bobagem, que isso aí não existiu não, isso é invenção. A escola em que ela estuda não é uma escola confessional, mas quando ela e o irmão dela, o meu filho Tarsis, foram matriculados, eu e minha esposa fomos à escola e dissemos, nós influenciamos espiritualmente nossos filhos. Nós somos cristãos evangélicos batistas. Vocês estão convidados a irem aos cultos da nossa igreja, a primeira igreja batista, e há muitos meninos e meninas da nossa igreja nessa escola, e nós não queremos que a escola tente trazer influências espirituais sobre os nossos filhos, porque nós não vamos aceitar isso. E então a coordenadora à época disse, sem problema, nós acreditamos assim também, mas a nossa escola valoriza a família, a nossa escola valoriza a boa conduta moral e ética, o respeito aos pais, e vocês não vão ter problemas. Mas os problemas começaram, irmãos. Período de carnaval, havia uma professora que queria que os meus filhos participassem do ensaio do carnaval. Eu precisei ir à escola dizer, carnaval não é tão somente uma manifestação cultural do nosso povo, é uma festa do calendário litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não somos católicos, meus filhos não participarão. Eu espero que a escola providencie uma alternativa, uma atividade alternativa. Isso deu um problema porque concordaram, mas aí a outra professora que chegou da outra semana, no dia do ensaio, já não foi alertada, e aí disse, mas é só o ensaio, no dia eles nem vão participar do carnaval. Eu disse, olha, vocês não estão entendendo, carnaval é parte de um calendário religioso, que antecede um outro tempo religioso, chamado quaresma, e por aí vai. Não, aí compreenderam. Aí chegou o período das festas juninas. E mais uma vez a escola quis dizer, não, nós só vamos aqui comemorar a festa junina, mas é só aspecto cultural. Eu disse, olha, cultura é também o conjunto de manifestações religiosas. Meus filhos não participarão de festejos que trazem honra a João, Pedro e Antônio, que são 3 personalidades invocadas na Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não somos católicos. E aí, mais uma vez a escola entendeu, nos tratou com muita simpatia. Mas o nível aumentou, e agora, minha filha no 6º ano, o professor disse isso, que Adão e Eva são uma invenção, um mito, e quando falou de mito, dando a entender que era somente uma história sem sentido. Marquei uma conversa com a coordenadora e com o professor. E aqui, irmãos, eu quero, em nome de Jesus, instar os irmãos
para que nunca entrem num debate desse com o desejo de destruir o outro, mas de ganhá-lo para Cristo. Então a minha esposa estava trabalhando, eu que fui, e os tratei com o máximo de respeito, de cuidado, de carinho que eu poderia utilizar. E de início, a coordenadora justificou que foi um mal entendido, e o professor então disse: olha, eu também estudei teologia na PUC, em BH, eu fui frade também, então não tenha essa preocupação. Eu disse: mas professor, você estudou Bíblia? Sim. E como é que você diz que Adão e Eva são um mito? Aí foi quando ele me disse: é que eu creio que aquilo é uma ilustração, mas eu creio que Deus criou tudo, e depois que Ele criou, tudo foi evoluindo. Eu disse: professor, então vamos aqui conversar um pouco melhor. Certamente você concorda com a escola liberal, e que costuma ler a Bíblia por uma perspectiva histórico-crítica. Não crê que a Bíblia seja inerrante, seja suficiente e que a Bíblia seja infalível. Veja bem, o meu entendimento é que toda leitura fiel da Bíblia deve ser histórico-gramatical. Você deve compreender o contexto e olhar para o significado das palavras. Então, eu creio que existe um Deus que criou um primeiro ser humano e que desse primeiro ser humano criou o segundo, e eu não estou sozinho. O professor sabe que há muitos cientistas que não se definem como religiosos, mas que dizem que, por evidências científicas, não há como explicar esse mundo em que nós estamos, senão por uma mente brilhante, normalmente é a teoria do design inteligente, e que deu origem a todas essas coisas. Então, o que é que eu peço ao professor? Primeiro, que seja honesto em dizer aos seus alunos que quando nós falamos da historiografia, do estudo da história, há uma seção chamada pré-história, em que normalmente especulamos sobre a origem da vida. Por que especulamos? Porque nem eu, que creio que Deus criou, estava lá no dia no Éden e bati uma foto de Deus criando Adão e Eva, nem o senhor pode me dizer que em laboratório a teoria sistematizada por Charles Darwin é verdadeira. Nós cremos a partir dos nossos referenciais. Eu creio firmemente que aquilo que tecnicamente é uma teoria, chamada criacionismo, é a verdade. E eu fui professor concursado de história, fiz história também. Na sala de aula eu sempre dizia: existem especulações. Há quem defenda que foi por meio da criação de Deus, há quem defenda que não. E eu apresentava assim: professor, o que é que custa ser honesto em dizer que são teorias? E aí eu disse a ele: irmãos, não é possível que alguém diga que Darwin explicou. Ah, não, é verdade. Ontem eu disse isso aqui para os irmãos. É porque a teoria da evolução das espécies fala de uma evolução ao longo de milhões de anos. Então não pode ser tratada como explicação, é teoria. Porque ninguém observou esse processo ao longo de milhões de anos. Aguardem aí milhões de anos para dizer que é verdade. E aí nessa conversa, meus irmãos, eu tive a oportunidade de, com muito amor, dizer ao professor: professor, eu lhe encorajo, você que está dizendo que lê a Bíblia e que milita numa pastoral da Igreja Católica, eu encorajo a rever o seu posicionamento sobre a palavra de Deus. Ou você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou você está selecionando o que você acredita que é palavra de Deus dentro da Bíblia. E citei para ele Agostinho. Seu Agostinho diz assim: professor, se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. É em você que você crê. Disse isso, irmãos, com amor. Eu disse à minha esposa: não houve um momento de desrespeito, não houve um momento que me envergonharia como crente, como pastor, aquela conversa, não houve. Mas eu precisei agir com firmeza e dizer: o professor precisa se retratar, precisa entrar na sala de aula e dizer que os manuais de história citam a explicação criacionista, citam a explicação de Darwin, e você precisa dizer aos alunos que eles devem refletir
e escolher. Porque aí eu sei, irmãos, que não é possível numa escola que não é confessional dizer que todo mundo vai ter que crer como eu creio. E aí a minha filha, depois que eu relatei tudo isso, disse: pai, você, quando era professor de história na sala de aula, professor concursado, né, da rede pública lá na Bahia, você dizia o quê? Aí eu dizia: meus alunos, quando me perguntavam, eu dizia: eu creio com todas as minhas forças que Deus criou todas as coisas. Mas aí os alunos me perguntavam. Então, irmãos, nós estamos lidando com um tempo em que um professor simpático, com uma turminha de pré-adolescentes, 11 anos de idade, samba e faz o que quer diante de uma sala de aula. E pelo menos, meu irmão, você precisa perguntar ao seu filho o que foi que o professor tratou hoje, o que foi que a professora colocou nas aulas de biologia, nas aulas de física, nas aulas de história, mas também nas aulas de língua portuguesa. Essa discussão dessa outra bobagem chamada linguagem neutra. Nós precisamos, irmãos, com amor, mas com firmeza, dizer: a verdade existe. Nós estamos lidando com um tempo em que não está na moda afirmar que a verdade existe, mas ela existe sim. John MacArthur, grande escritor dos nossos dias, diz que a heresia vem montada nos lombos da tolerância. É quando nós, irmãos, começamos a tolerar o feminismo, porque entendemos que há uma reparação histórica à opressão da mulher. Toda feminista que vai às últimas consequências do movimento feminista, ela acordará em algum dia dizendo: o homem precisa ser eliminado. Todo machista faz o mesmo. Quando nós olhamos para o movimento em defesa do aborto, irmãos, já há quem diga que é um movimento em defesa da vida, é uma questão de saúde pública. Defender a vida da mulher quer dizer, depois que o bebê nasce, nós precisamos lutar pela vida dele, mas antes de sair da barriga da mãe, nós não precisamos lutar. Nós precisamos dizer com convicção: não existe uma vida que não seja fruto da vontade de Deus. No primeiro momento em que há uma vida em formação no ventre de uma mulher, é uma vida que precisa ser defendida. Você sabe o que diz o Salmo 139? Que o Senhor nos conheceu quando o nosso corpo ainda não tinha forma, quando estávamos ainda no ventre da mãe, e nem era possível, pelo ultrassom que temos atualmente, dizer se é menino ou menina. Deus já sabia se era menino ou menina. Outro dia eu ouvi uma bobagem, né? Alguém defendendo que as pessoas precisam ter liberdade de escolha. Então, quando nascer alguém, você deve colocar um nome unissex e deixa que ele vai definir se é homem ou mulher no futuro. Irmãos, não é possível. O meu filho, quando nasceu menino. Ele nunca vai conseguir ser menina. Um menino que nasce menino, volto a dizer, pode no máximo se tornar um menino mutilado, com silicone, com hormônios, com barba, mas esse menino nunca vai deixar de ser menino. O nosso irmão Martinho Lutero disse nas suas lutas com Roma o seguinte: paz se possível, mas verdade a qualquer custo. Paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. Quais são as nossas armas? Ao olhar para o apóstolo Paulo, voltando ao texto original, quando ele diz assim: precisamos usar armas poderosas em Deus nessa batalha, para destruir essas ideologias, e todo orgulho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, é atacar, aprisionar e levar a Cristo para que sirva a Cristo. O que Paulo está dizendo é que nós temos armas, e você conhece essas armas. Você lembra de Efésios capítulo 6, versos 10 a 18? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E depois Deus usa Paulo para falar das armas da milícia do crente. É a armadura do soldado romano, o mais poderoso exército que Paulo conheceu. Paulo pega o referencial de poder bélico, Paulo pega o referencial de ofensiva militar e diz: meus irmãos, Deus nos deu uma armadura vitoriosa como essa, e nós precisamos utilizá-la.
Ele diz no verso 12 de Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. É o mesmo Paulo que disse: nós não usamos armas carnais. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra demônios e contra Satanás, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Irmãos, não há português mais claro do que Efésios 6,12. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. São forças. Engana-se o crente, que por ser firme no Senhor, por estar em comunhão com o Senhor, por ser um crente maduro, não precisa temer Satanás e os demônios. Precisa, irmãos. A palavra de Deus os chama de forças espirituais do mal. Qual é a nossa armadura? Os irmãos veem a partir do verso 14, tudo que a palavra de Deus nos diz. Pois bem, as suas armas, meu irmão, são a profundidade bíblica. Conheça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, olhe para esse mundo e ao invés de perguntar ao mundo o que ele pensa da Bíblia, pergunte à Bíblia o que ela pensa desse mundo. O que a palavra de Deus tem a dizer acerca desse mundo? Você tem como arma a oração. Meu irmão, não use a arma carnal de odiar figuras que vivem atacando o cristianismo. Ore pela conversão dessas pessoas. Você crê nisso? Às vezes, irmãos, nas redes sociais, crentes têm usado armas carnais. Existe um político em quem eu não votei e nem nos sucessores dele, que foi atacado por um pastor que eu conheço. O pastor o chamou de 9 dedos. Irmãos, não é assim que a gente age. Eu posso não concordar em nada com o que aquele político diz, mas atacá-lo por um defeito, pela perda de um dedo, e deixar de crer que ele precisa que eu ore para que ele se encontre com Cristo, porque só existe uma forma daquela vida mudar por completo, é se vier a conhecer o Evangelho. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós começamos a usar armas carnais, e lembro-me que há muitos anos também, o contexto era outro, mas um irmão da área da música, num outro estado, um crente em Jesus, atacou uma outra candidata política, dizendo que ela era feia, que ela parecia a mamãe dinossauro. Isso é verdade. E aí eu exortei, eu disse: meu irmão, não faça isso. O irmão é um crente em Jesus. O irmão não pode ficar por aí usando o argumento de que alguém é feio, de que fulana de tal é horrorosa. Irmãos, isso está errado. Eu espero que os irmãos me entendam, mas se os irmãos não entenderem, depois eu posso explicar melhor. Eu posso não concordar com certas figuras que sobem nos palcos e cantam bobagem, mas eu não devo odiá-las, eu devo orar ao Senhor pela conversão dessas pessoas. Quando eu era criança, os meus pais eram membros da primeira igreja batista de Feira de Santana, na Bahia. E a nossa igreja resolveu iniciar um núcleo de estudos bíblicos na casa de um seminarista no nosso bairro, onde não havia igreja. E aquele NEB cresceu e se tornou um ponto de pregação e depois uma congregação. E aí, de repente, irmãos, começaram a colocar macumba na porta da congregação. Isso é Bahia, irmãos. Sorria, você está na Bahia. E o que é que aquele seminarista fazia? Todos os dias, hoje ele é pastor, já é um pastor inclusive jubilado, iniciávamos o culto orando por quem colocou aquilo ali, aquela macumba na porta da congregação, até que chegou o dia da minha casa, domingo pela manhã, pastor Daniel, meu pai disse: meu filho, pega a pá aí. Eu peguei a pá, vamos varrer ali um lixo que colocaram na porta de casa, macumba, colocamos dentro do saco de lixo, pusemos lá. No dia seguinte o caminhão do lixo iria passar coletando o lixo, e nós orávamos pela conversão. E eu lembro de pelo menos dois casos de pessoas, inclusive endemoniadas, que depois, convertidas a Cristo, elas confessaram que elas eram parte de um terreiro de candomblé, daquela região que odiava a ideia de ter uma igreja evangélica. Naquele bairro não tinha nem Assembleia de Deus. A primeira igreja a chegar ali foi uma igreja batista, e havia pouco espaço para se construir templos, porque havia poucas áreas ali que não eram ocupadas, era um bairro, era um conjunto habitacional, então não havia grandes espaços, e só por um milagre de Deus a igreja batista conseguiu adquirir um terreno ali naquele espaço. Mas, irmãos, eu não lembro de coisas do tipo: vamos lá
no terreiro de Candomblé e fazer um protesto lá em frente. Vamos pedir a Deus que mande um câncer no pai de santo. É porque existe isso, irmãos. Lá na PIB em Divinópolis, um irmãozinho, 22 anos de idade, hoje ele tem um pouco mais, mas quando ele chegou lá com 22 anos de idade, Samela lembra disso, chegou arrebentado, porque ele vem de uma denominação evangélica em que ele fez um questionamento bíblico, e a resposta foi a exclusão do rol de membros, e ele recebeu uma carta da sede da denominação, que fica no estado do Espírito Santo, mandou para ele uma carta amaldiçoando, com uma maldição que Isaías, da parte de Deus, manda para a Babilônia. Aquela denominação pegou aquela maldição e numa carta mandou para ele. Esse menino chegou no gabinete pastoral, arrebentado, chorando, desequilibrado, irmãos, mexido em sua estrutura emocional. Nós vamos fazer assim, irmãos. Nossas armas não são carnais. Argumente biblicamente. Se oponha abertamente, dignamente, mas não vá por esse caminho que é das ofensas carnais, é de querer destruir, é de tratar como alguém a ser abatido. Peça ao Senhor que te dê poder para que você apresente o que você crê em amor, meu irmão. Quem disse que o amor é omisso? Com firmeza, mas se posicione. Paulo diz: nossas armas são poderosas em Deus. Sabe qual é a palavra que ele usa para armas? Aqui no verso 4, é a palavra ropla. Era a mesma palavra para o escudo e a lança. Qualquer arma, armas de defesa e de ataque. O que Paulo está dizendo é: diante de ideologias que se levantam contra o evangelho, ataque com todas as armas, as de defesa, as mais ofensivas. Utilize-se da Bíblia, da oração e do seu testemunho. Não se utilize de armas carnais. E pelo poder do Espírito, versículo 6, chame os homens ao arrependimento e à fé em Cristo. Sim, meu irmão, porque há crentes que ficam no meio do caminho. A ideologia de gênero está errada, eu sei que está. E depois você disse o que às pessoas? Você disse: olha, volte a crer que existe um Deus criador, que criou menino e que criou menina, e que realizou um milagre lindo, que é a assinatura dele, porque ele é criador, ao permitir que o encontro de um homem com uma mulher gerem uma nova vida. Porque, irmãos, a anatomia do ser humano é mais um argumento em prol da existência de Deus. Somente um planejamento absolutamente perfeito pôde fazer com que o corpo de um homem e de uma mulher se encaixassem e juntos gerassem uma vida. Se os irmãos puderem, estudem um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do bebê na barriga da mãe. Para mim é uma pregação evangelística. Estudar sobre o desenvolvimento do bebê, para mim é dizer às pessoas: creiam em Deus, é Deus quem faz isso aqui. E nós estamos concluindo os nossos debates dizendo às pessoas: arrependam-se e creiam em Cristo, vocês um dia serão julgados. Paulo diz: nós atacamos com essas armas o homem altivo, o homem arrogante, o homem que se levanta contra o conhecimento de Deus, e é preciso levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu tenho lido histórias de homens ateus convertidos a Cristo. Augusto Cury é um deles, psiquiatra, outrora ateu, convertido a Cristo. C.S. Lewis, irmãos, o grande escritor evangélico britânico já morto, C.S. Lewis era ateu, e veio a encontrar-se com Cristo lendo a palavra de Deus. Agostinho, que a gente fala tanto, Agostinho negou o Senhor, zombava da sua mãe Mônica, que era crente em Jesus. Nós perdemos a capacidade de crer no poder do evangelho, irmãos. Nós deixamos de crer que a cantora tal pode se converter a Cristo de verdade. Eu não vou usar os nomes, mas os irmãos podem colocar lá o nome de quem os irmãos quiserem. O político tal pode converter-se de verdade a Cristo? Ou nós deixamos de crer nisso? Deixamos de crer que o evangelho é o poder de Deus, poder dinamite. E nós então começamos a militar com as nossas armas carnais. Então nós pensamos assim: precisamos ir para as redes sociais e questionar e atacar as ideologias contrárias ao cristianismo. E paramos aí. Onde ficou aquela parte em que você diz assim: eu preciso orar por essa pessoa de todo o coração, eu preciso amá-la de verdade, e eu preciso crer que Jesus Cristo é poderoso para converter esse coração? Eu conheci em Cuba
um antigo secretário de uma das instituições do Partido Comunista Cubano, pastor Alexi Puebla. Esse homem era ateu, zombava do Evangelho, mas se apaixonou por uma irmã em Cristo, médica, chamada Ioandre, e ela então pregou o Evangelho. O que eu posso lhe dizer é que esse irmão deixou o Partido Comunista Cubano, deixou a militância política, veio para a igreja, hoje é pastor. Eu pude batizar algumas pessoas na Igreja Batista de Sevígia, a igreja em que ele é pastor e que nós brasileiros ajudamos a comprar propriedade e a levantar o templo. Você crê nisso, irmão? Você crê que um homem ateu, militante do Partido Comunista Cubano, pode, pelo testemunho de alguém, verdadeiramente converter-se a Cristo, a ponto de tornar-se um servo de Jesus, renunciar à sua antiga ideologia e se tornar um pastor da igreja de Jesus? Ele já pregou em minha igreja em Divinópolis. Você crê nisso, meu irmão? Meu irmão, creia no poder do Evangelho. Não utilize das suas armas acreditando que está em suas mãos. Vencer uma batalha que por armas carnais não será vencida. Diga aos homens que um dia eles se encontrarão com Cristo. Versículo 6, Paulo diz: estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Pastor Lélio, algumas vezes eu já disse isso a pessoas no gabinete pastoral. Gente para quem a gente prega o Evangelho, fala de Cristo, há momentos em que eu digo: olha, um dia você será julgado pelo Senhor, e você será julgado pelo seu conhecimento. Você conhece a verdade. Um dia você estará diante do tribunal de Cristo, e Ele não terá dificuldades em lembrar você dessa nossa conversa. Arrependa-se agora. Há um livrinho, pastor Daniel fica dizendo que meus livros são todos antigos, né? É que os antigos são muito bons, pastor Daniel. Ontem ele falou isso de um livro que eu apresentei aqui. Foi só de um, né, pastor? Esse aqui pode, né? Crer é também pensar, de John Stott. Irmãos, um livro fininho. Esse livro eu conheci quando eu era estudante universitário, e eu fui membro fundador da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, na Universidade Estadual de Feira de Santana, em 1998. Eu continuo recomendando esse livro. Hoje ele é publicado pela editora Ultimato, livro atualíssimo. Se você puder, adquira. Crer é também pensar. John Stott diz isso. Seria bom que muitos de nós não conhecêssemos o Evangelho, porque nós seremos julgados por aquilo que conhecemos. A quem mais é dado, mais será cobrado. A palavra de Deus chega a dizer: olha, não sejam muitos de vós mestres, porque vocês serão julgados pelo que vocês conhecem. Você tem dito às pessoas que um dia elas serão julgadas pelo Senhor, porque você apresentou o Evangelho? C.S. Lewis, num dos seus livros, disse o seguinte: os homens tornaram-se cientistas porque esperavam encontrar lei na natureza, e esperavam encontrar lei na natureza porque criam em um legislador. Com amor, com paciência e com sabedoria, você tem dito a quem investiga a natureza que só podem existir leis porque existe um legislador? O que eu quero dizer com isso? Você tem tido sabedoria em Deus para que diante dessas terríveis ideologias você possa argumentar que Deus existe? Irmãos, no meio evangélico, algumas ideologias terríveis, como o teísmo aberto, têm encontrado espaço entre muitas pessoas. Basicamente, o teísmo aberto diz que Deus não pode saber de tudo, senão Ele retira do homem a liberdade. Que Deus estabeleceu as bases da história, e aí nós vamos construindo, e Deus inclusive vai mudando a sua visão sobre as pessoas à medida que elas mudam. É possível biblicamente aceitar um trem desse, irmãos? Irmãos, o Senhor diz: eu sou Deus e não mudo. O Senhor diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Tiago chega a dizer que no Senhor não há mudança nem sombra de variação. Mas existem escritores que se identificam como evangélicos, lidos por muitos crentes, dizendo que não, que Deus se adapta e que Deus não sabe de todas as coisas desde tempos eternos.
nega coisa boba assim como onisciência, onipresença e onipotência de Deus. É esse tipo de coisa pequena da teologia que está negando. E alguns de nós estão consumindo isso sem se aperceber de que ideologias contrárias ao Evangelho também têm sido aceitas pela igreja. Irmãos, e o que nós temos ouvido falar de atualização da Bíblia, de que não, também não é assim como está escrito, é assim sim, meu irmão. Aquilo que você não compreendeu da palavra de Deus, peça a Deus em oração que Ele dê poder para compreender. John Newton dizia o seguinte: eu atribuirei todas as aparentes incoerências da Bíblia à minha própria ignorância. Mas o que é que o homem dos nossos dias diz? Se eu acho que há uma incoerência na Bíblia, é porque eu sou sábio e a Bíblia está errada. Eu fico com Newton. Todas as aparentes incoerências da Bíblia são um lembrete da minha ignorância e não da falha da palavra de Deus. O Evangelho deve ser vivido e apresentado por inteiro. Eu quero finalizar dizendo aos irmãos que não é possível trabalhar ponto por ponto de cada uma dessas ideologias que tem se levantado contra a ideia de um Deus eterno, que criou, sustenta, governa todas as coisas, um Deus moral, um Deus santo, que tem sim decretos a nos apresentar, e que tem sim uma verdade a nos cobrar, e que o dia nos julgará. Não é possível descrever todas, mas do modo geral o que elas estão dizendo é: não há Deus. E o salmista diz: o nécio, o imprudente, aquele que não tem conhecimento profundo, diz em seu coração: não há Deus. Levante-se, meu irmão, e com armas espirituais ataque os sofismas desse mundo, chamando os seus idealizadores para que conheçam a Cristo e saibam que um dia serão julgados por Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe. A palavra agora com o pastor Daniel. Irmãos, depois desse tempo precioso, eu tinha algumas perguntas, mas eu vou fazer uma só, e depois vou abrir para os irmãos. O senhor falou no início que a vitória já está garantida. Se a vitória está garantida, por que nós temos que lutar? Ele sempre faz perguntas assim, irmãos. Há uma declaração da palavra de Deus extraordinária, e nós conhecemos: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por que nós somos mais que vencedores? Irmãos, aconteça o que acontecer, mais uma vez, na mesma carta, Romanos, lá no capítulo 8, aconteça o que acontecer, nada, nem mesmo a morte, pode me separar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando o texto bíblico diz que nós somos mais do que vencedores, está nos lembrando que nós não precisamos começar a batalha para saber qual é o resultado final da batalha. Quando nós começamos a batalha, porque somos de Cristo, e nada ou ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nós já vencemos. E qual é a nossa vitória? Nós somos herdeiros da vitória de Cristo no Calvário. Irmãos, Satanás pode nos atacar, e nos ataca e continuará atacando. Nós podemos sofrer baixas na igreja, nós podemos ter momentos de abalos na fé, quando a dificuldade bate à nossa porta, né? A enfermidade terminal, o desemprego, uma traição em família, tudo isso nos acontece porque esse mundo não é o céu. Não é possível que você vivencie o céu aqui nessa terra, não é possível. Aqui você é tentado por Satanás, aqui você é de carne, é falho e é limitado mesmo. Aqui você lida, meu irmão, com uma estrutura, com o mundo. Aquilo que chamamos de mundo é um sistema que é anticristo, é anticristão, mas nós somos herdeiros da vitória de Cristo. Ele
com o seu sacrifício no Calvário, venceu o mundo, a carne e o diabo. Então nós batalhamos sabendo que Deus nos dá a alegre oportunidade de representá-lo e de sermos usados por Ele. Mas nós já sabemos da vitória final em Cristo Jesus. Quem entende mais de rio, sabe que os jacarés, quando estão fora do rio, eles sempre estão com o olho voltado para o rio. Os irmãos que vão no Pantanal pescar, é isso mesmo, irmãos? O jacaré, pastor Daniel, ele fica fora do rio, mas jamais de costas para o rio, ele fica sempre olhando para o rio. Então, ele está fora do rio, mas o olhar dele está sempre no rio. A qualquer momento, ele pode rapidamente entrar no rio. Irmãos, nós os crentes em Cristo Jesus estamos nesse mundo, mas nós estamos sempre olhando para o céu, sempre olhando para o Senhor, o nosso destino, a nossa vitória final. Nós sabemos que temos que lidar com o mundo, a carne e o diabo nesse mundo, e não é fácil, irmãos, não é fácil, mas nós já sabemos de quem herdamos a vitória final. Nós já sabemos que é impossível que Deus minta, e a palavra dele, que já se cumpriu em tudo, também se cumprirá nessa promessa de que nós um dia estaremos com o Senhor eternamente nos céus. Então, nós já somos salvos, mas ainda não estamos no céu. É aquilo que na teologia clássica a gente chama do drama, ou da tensão entre o já e o ainda não. Nós já somos de Cristo, nós já somos justificados, nós já somos redimidos, mas nós ainda estamos nesse mundo mau. Nós ainda estamos sob os ataques de Satanás. A nossa grande certeza, nós somos mais que vencedores. Não precisa começar a batalha para especular quem vencerá. Nós vamos ter a honra de batalhar em nome do Senhor, mas segundo a palavra de Deus, já nos é garantida a vitória final. Não, vou deixar a réplica para outro dia. Alguns irmãos querem... Alguém quer fazer alguma pergunta? São duas possibilidades, né, pastor? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Pastor, obrigado.